Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao primeiro vídeo do canal Grandes Temas em Nutrição. Aqui nesse canal vamos conversar sobre muitos conteúdos do grande universo da nutrição. E para começar, para inaugurar esse canal, vamos direto ao ponto. E o tema de hoje é o Manual Orientativo, Sistematização do Cuidado de Nutrição. Bem, e por que iniciar um canal que estuda nutrição por esse manual? Esse manual é bastante interessante, uma vez que ele visa exatamente sistematizar, organizar o trabalho do nutricionista, principalmente no âmbito clínico, ambulatorial, hospitalar ou até mesmo domiciliar. E a ideia por trás da criação desse material, né, que foi um material criado pela Associação Brasileira de Nutrição, é exatamente combater essa diversidade de métodos operacionais ao longo de todo o país. Então, o nutricionista que está no Rio de Janeiro, um que está em São Paulo, um que está em Fortaleza, um que está em Natal, acaba que cada um vai criando o seu próprio método de trabalho e, segundo a Asbram, muitas dessas rotinas diferenciadas estabelecidas em diferentes unidades de saúde acaba gerando limitações à prática do profissional nutricionista. E esse material ele vai visar exatamente mudar essa realidade. Mas como assim mudar? Vai desconsiderar as particularidades? Não, nada disso. Ele vai oferecer uma direção ao nutricionista para sistematizar. Então é bem interessante que quando a gente fala de sistematização, de orientação, direção, não é com que todos os nutricionistas trabalhem da mesma forma, ignorando as particularidades da sua prática, mas sim que ocorra uma sistematização. Todos eles percorrendo algumas linhas em comum, fazendo as adaptações necessárias, mas tendo como um fio condutor de sua prática um mesmo modelo. E é o que traz esse material, por isso começamos por ele. Bem, eu deixei esses dois parágrafos aqui para quem quiser, para quem ainda não teve oportunidade de ler, né, quiser anotar alguma coisa ou fazer uma breve leitura, eles estão aqui. Esses dois parágrafos retirados integralmente do material. Bem, esse manual ele é dividido em oito partes e vamos falar de todas elas aqui bem vagarosamente em outros vídeos, conhecendo todas as partes que compõem esse material. Então, a primeira parte vai compreender a triagem do risco nutricional. Então, lá vai trazer o conceito de triagem, as ferramentas existentes para realizar uma triagem. O segundo tópico desse material vai falar sobre os níveis de assistência de nutrição. O terceiro, sobre a avaliação do estado nutricional. O quarto, sobre o diagnóstico. O quinto, vai falar sobre a intervenção nutricional que é feita a partir desse diagnóstico. E o sexto vai trazer as ideias de acompanhamento desse paciente, né? E o sétimo e oitavo ponto que estão em destaque aqui, exatamente porque trata da gestão e da comunicação, que são tópicos também existentes em outros manuais, por exemplo, como o manual do enfermeiro, né, da enfermagem. São manuais, são assuntos, né, comuns a toda equipe multidisciplinar, a toda uma equipe de saúde. E, não diferentemente, também está aqui no nosso manual e vamos ver pausadamente em vídeos futuros. Bem, e o vídeo de hoje já começa com conteúdo. E o primeiro conteúdo que a gente vai abordar é a triagem do risco nutricional. Essa é a primeira etapa abordada no manual de sistematização, mas também não é à toa, não é? Já que a triagem do risco nutricional ela é o fio condutor para o trabalho do nutricionista, em âmbito hospitalar ou ambulatorial, até mesmo domiciliar, quando estamos falando de um aspecto clínico. E o porquê da triagem? Né? Exatamente porque ela vai identificar o risco nutricional, com o objetivo de realizar a intervenção precocemente. A gente sabe que quanto mais rápido agir no caso de um paciente que tem um risco nutricional, melhor é a chance de sucesso. Por isso, a aplicação da triagem de risco nutricional é indicada em até 24 horas da admissão do paciente no ambiente hospitalar ou, no caso de consulta a nível ambulatorial ou domiciliar, essa consulta, né, essa triagem ela deve ser feita logo na primeira consulta. E aqui eu já destaco um ponto, porque muitas das vezes na graduação a gente fala muito da triagem no âmbito hospitalar, mas sim, a triagem ela também pode ser realizada a nível ambulatorial ou domiciliar, sempre tendo como ordem, como na mente, né? Desculpa, não como ordem, mas como na mente ali, o lembrete de que é feita assim logo possível. Então, paciente internado, 24 horas. Paciente em consulta, primeira consulta. Porque quanto mais rápido detectarmos a necessidade de intervenção nutricional, maior é a chance de sucesso. Então, como já falamos, a triagem ela vai sinalizar precocemente os pacientes que poderiam beneficiar-se da terapia nutricional.
E um ponto importante de lembrar é que a triagem, embora ela seja o primeiro tópico do manual de sistematização, mas ela não é única e exclusivamente do nutricionista. Qualquer profissional da equipe multidisciplinar de saúde pode realizar a triagem do risco nutricional, assim como existem questionários de triagem que ele é passível até mesmo do paciente ou do familiar responder. A gente vai ver também em vídeos futuros uma análise, né, dos questionários de triagem do risco nutricional, e o que vamos observar é que essas diferentes ferramentas, né, esses diferentes instrumentos guardam em si a simplicidade. A triagem precisa ser um instrumento simples, prático, de fácil execução. Então, não é algo exclusivo do nutricionista, qualquer profissional que compõe a equipe multidisciplinar pode realizar, né? E é interessante notar aqui que o manual traz a necessidade de treinamento para esses profissionais, assim como pode ser auto-aplicada pelo paciente ou por um de seus familiares. Bem, e após realizada uma triagem, né, o que a gente precisa saber? O que essa triagem ela deve responder? Então, ela vai precisar responder se o paciente ele é de risco ou se ele não é de risco. Se o paciente for um paciente de risco nutricional, ele necessita urgentemente da avaliação do nutricionista. E aí sim, a avaliação nutricional é apenas de posse do nutricionista. Outros profissionais não podem fazer avaliação nutricional. E se esse paciente não for de risco, ele vai ser reavaliado, né, em intervalos regulares. Vamos também estudar juntos aqui quais são esses intervalos, como se dá essas análises posterior a uma triagem que indica que esse paciente não tem risco nutricional. E é interessante lembrarmos também que o manual traz, né, a questão de que no Brasil não há consenso sobre o melhor método a ser utilizado. Alguns métodos já são rotineiramente utilizados, mas não existe ainda consenso sobre o melhor a ser utilizado, né? De modo que cada profissional ele tem a liberdade, de acordo com a sua realidade, de acordo com o público que ele trabalha, de escolher as ferramentas. A gente vai ver isso também nos próximos vídeos. Bem, e um ponto importante que o manual traz é que para predizer o risco do estado nutricional, pode ser utilizado um dos indicadores que está aqui embaixo, já que eles podem influenciar no estado nutricional e, consequentemente, predizer risco. E quais são esses indicadores, né? Vamos ver: índice de massa corpórea, ou a circunferência do braço, a aparência de déficit nutricional ou a perda de peso involuntária, a redução da ingestão alimentar ou a gravidade da doença ou estresse metabólico. E aqui é fácil da gente compreender, né, pessoal? Por exemplo, o indicador perda de peso involuntária. Se eu tenho um paciente que nos últimos 3 meses teve uma perda importante de peso, sem nenhuma dieta, sem praticar atividade física, sem nenhuma intenção, né, involuntariamente, provavelmente essa perda de peso, ela já tem ali algo a nos dizer. Já é um indicador que está influenciando o estado nutricional e, consequentemente, colocando esse paciente em risco. A mesma coisa é a ingesta alimentar, né? Muito comum nos pacientes hospitalizados. Então, muitos desses pacientes reduzem drasticamente a ingestão alimentar. E a ingestão alimentar, ela vai ser sim um indicador que vai influenciar o estado nutricional e, consequentemente, predizer esse paciente ao risco. Então, utilizando um desses 4 indicadores aqui, já podemos sim ter uma assertividade sobre esse risco do paciente. Mas isso também será visto à medida que formos conhecendo os instrumentos de triagem. Bem, e qual instrumento utilizar? A gente já viu que não há um consenso no Brasil sobre o melhor utilizado, ao ser utilizado, né? Mas vamos conhecer cada um deles e vamos ver que muitos deles já foram validados em outros países. No Brasil também é feito o uso desses instrumentos por muitos hospitais, por muitas equipes multidisciplinar, e existe até mesmo direcionamento de acordo com o público. Então a gente vai ver que a mini avaliação nutricional ela é do público idoso, a NRS 2002 do público que está internado, enfim, né? A Strong Kids visa a fazer a triagem do público pediátrico, o que vamos ver em vídeos futuros desse canal. Então, existem, né, vários instrumentos, como podemos ver aqui, para realizar a triagem nutricional. MAN, mini avaliação nutricional, bastante famoso no público idoso, a avaliação subjetiva global, a NRS 2002, a Strong Kids, a MST, né, o instrumento de triagem de desnutrição, e a MUST, instrumento de triagem universal de desnutrição. Todos são instrumentos utilizados, né, amplamente utilizados, que vão revelar o risco do paciente. E uma observação é que a mini avaliação nutricional, assim como a avaliação subjetiva global, já foi validada para a triagem e para
avaliação do estado nutricional. Então, quando a gente realiza a triagem através de um instrumento da MAN, né, da mini avaliação nutricional, no público idoso, a gente já vai ter um resultado da avaliação nutricional. Você já vai ter uma classificação do estado nutricional do paciente, assim como a avaliação subjetiva global, que é o que a gente traz aqui na observação, né? A MAN e a SGA podem ser utilizadas também para avaliação do estado nutricional. Bem, pessoal, e esse assunto que a gente abordou hoje, ele é tema de cobrança em concurso público, que é o que veremos nessa questão aqui, que é uma questão da residência em nutrição do ano de 2018, né, da FUVEST, São Paulo, e ela vai dizer o seguinte: com relação à triagem nutricional, considere as seguintes afirmações. Quando realizada em até 72 horas da admissão hospitalar, impede a desnutrição hospitalar. Impede a desnutrição, né? Desculpa. Não tem hospitalar, ela só impede a desnutrição. Bem, pessoal, e aqui a gente já tem um elemento, né, para ser observado, que é o que? Essa 72 horas. A gente viu que não é 72 horas. É até realizado em quantas horas? Em 24 horas. Aqui ele vai dizer, no segundo tópico, contempla um maior número de doentes do que a avaliação nutricional. Isso aqui, pessoal, está certo. Por que está certo? Porque muitas das vezes o paciente ele nem sequer vai receber a avaliação nutricional por inúmeras causas. Deveria receber? Todos deveriam receber. Mas às vezes por própria demanda, né, de pacientes que está muito alto, um paciente que não está em risco de desnutrir, ele não chega a ser avaliado pelo nutricionista, infelizmente. Mas a triagem nutricional, por ser realizada em até 24 horas de internação, todos os pacientes vão ser, sim, triados, ok? Então acaba que ela vai contemplar um número maior de doentes do que a avaliação nutricional. Embora, né, em condições normais de temperatura e pressão, o ideal seria que todos os pacientes recebessem também a avaliação nutricional. Bem, detecta o risco nutricional sem classificar o estado nutricional? Isso aqui também está certo, né, pessoal? A gente viu que existem duas exceções. Quais são elas? A MAN, a mini avaliação nutricional, e a avaliação subjetiva global, que no caso delas, elas detectam o risco nutricional e classificam o estado nutricional. Mas os demais instrumentos de triagem, eles vão detectar o risco nutricional e não vão classificar o estado nutricional, ok? E aqui ele vai dizer, ela deve ser aplicada por profissionais treinados após a avaliação nutricional? Não. A gente viu o quê? Que ele precisa ser aplicado antes da avaliação nutricional, né? Porque é exatamente o resultado que eu tenho na triagem que vai me dizer o quão rápido eu preciso ser nessa avaliação nutricional. E aí ele pede, é correto apenas o que se afirma em... Pessoal, muito cuidado com essas questões. Né? Aqui não, porque estamos no bate-papo, bem tranquilos, mas no contexto de realização de prova, muitas das vezes quando tem essas 4 afirmativas aqui, a gente acaba, às vezes, marcando aqui embaixo algo errado. Então, muita atenção, ele quer a correta. Quais são as opções aqui de correta? É a opção 2 e a opção 3, letra E. Ok, pessoal? Então, aqui, ó, letra E é a opção correta. E só, pessoal, para vocês verem aqui o que eu estou falando, sobre a gente ter bastante cuidado, ó, observe que na letra D ele dá a opção 1 e a opção 4, que é a opção que está errada. Então ali, né, no meio da prova, a gente meio tenso, a gente tem que ter bastante cuidado com os comandos das questões. Ok? Então, letra E, as que estão corretas é 2 e 3. Bem, vamos aqui passar para a última questãozinha. Como eu tinha falado, nessa breve conversa, ela já possibilita a resolução de questões. E é o que a gente vê mais uma vez aqui nessa questão do Instituto Federal da Bahia, concurso realizado no ano de 2022. A triagem sinaliza precocemente pacientes que poderiam beneficiar-se da terapia nutricional. Dentre os instrumentos integrados de avaliação do estado nutricional que podem ser utilizados tanto para a triagem do risco nutricional como para a avaliação do estado nutricional estão, e ele dá aqui todos os instrumentos, né? Mas o que ele quer? Quais são os instrumentos que a gente pode fazer tanto a triagem, né, do risco nutricional, ele quer tanto a triagem do risco nutricional, quanto a avaliação do estado nutricional. E como a gente viu, quem são esses documentos, esses instrumentos? É exatamente a MAN e a avaliação subjetiva global, ou SGA. Então aqui o nosso gabarito é a letra D, pessoal. Então, como vimos, né, esse breve
Essa breve fala que tivemos aqui já nos possibilita acertar 2 questões de concurso público. Vou ficando por aqui, agradeço a quem assistiu até agora. Deixe seu comentário, deixe sua crítica, lembrando que esse não é um vídeo profissional, é um vídeo de uma concurseira para outros colegas que também estão querendo aprimorar, estudar, revisar, fixar, enfim. Estamos abertos a críticas e sugestões. Beijos, tchau e até a próxima.